Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Iniciamos mais uma manhã com Deus, momentos que são reservados logo pela manhã, para que possamos declarar o nosso amor, a nossa gratidão, prestarmos culto ao nosso Deus, servir a Ele, pois a sua palavra nos diz servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cânticos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos estar com o coração alegre, oferecer o nosso serviço a Ele. E para iniciar vamos fazer uma oração de gratidão e exaltação ao seu santo nome. Bendito seja, Senhor, o teu nome em todo tempo. Nós queremos primeiro exaltar, declarar quão grande e maravilhoso tu és, cheio de majestade e glória. E também queremos agradecer pelo teu infinito amor, pois tu nos cobre com a tua graça e cuidado em todo o tempo. E muitas vezes nem paramos para agradecer por tudo que faz. Nos perdoa, Pai, pela nossa ingratidão e nos ajuda a sermos servos bons e fiéis a Ti. Senhor, transforma o nosso coração dia após dia para o Teu louvor. Abençoa os nossos ouvintes e continua com todos no decorrer desse dia. E nós clamamos humildemente que aceite o nosso culto de adoração, que ele possa chegar como um aroma suave até a Ti. E obrigada mais uma vez por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 9 a 11, nos diz assim: Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em Ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora o meu clamor a Ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, Teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a Ti servir. Servo bom, fiel, prudente, a Ti servir. Possas, pois, em Tua vinda me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de dulçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o Teu amor em mim se expandir. Ó, que muitos servos hajam, muito dispostos a servir, com as vidas
vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhes deu. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, eu totalmente ser servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Amados irmãos e ouvintes, muito bom dia, graça e paz. Que o Senhor Jesus, na manhã desse dia, nos conduza, nos guie os nossos passos, a fim de que estejamos com os nossos corações abertos para ouvir e aprender da sua palavra. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 1 a 5, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Senhor, nós queremos entender a Tua palavra. Por isso nós precisamos da iluminação do Teu Espírito, Pai, para entendermos. Fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero meditar um pouco com vocês, baseado nesse texto, sobre o tema: a fidelidade é o caráter de um bom despenseiro. O que é um despenseiro? Despenseiro é um mordomo, uma pessoa de confiança do seu Senhor, que cuida dos seus bens, que administra os bens do seu Senhor com fidelidade. Um exemplo disso foi José no Egito. Ele foi um despenseiro, um mordomo de Faraó. Ele foi um despenseiro fiel. Tanto é que ele alcançou proeminência em todo o Egito. E o apóstolo Paulo traz esta figura para os apóstolos do Senhor e que se estende a todos que estão incumbidos de pregar o Evangelho. Dessa forma, todos os crentes em Cristo devem serem considerados dispenseiros dos mistérios do Evangelho de Cristo. E Paulo chama a atenção dos crentes da igreja de Coríntios
por conta de incompreensão deles com relação ao Evangelho. E para isso, e para corrigi-los, Paulo se colocou como um exemplo a ser seguido por eles. E também citou Apolo. E para isso ele trouxe algumas lições nesse texto que devem serem consideradas. A primeira lição é a sua relação com Deus. O apóstolo Paulo mostra isso de forma concreta nos versos de 1 a 6. Paulo era um administrador de Deus e ele recebeu a abençoada incumbência de administrar a grandiosa revelação especial de Deus. Sendo Paulo um administrador de Deus, Deus era o seu Senhor e o seu juiz. Com isso, ele não estava sujeito ao julgamento dos irmãos da igreja de Corinto. Por isso, Paulo trouxe esse tipo de correção para os irmãos de Corinto. Ele quis mostrar que nenhum ser humano tem a qualificação para avaliar e julgar os servos de Deus, pois só Deus é juiz. Com isso, ele refutou as críticas que os irmãos de Corinto lhe faziam e ele não permitiu que essas críticas o impedissem de cumprir as suas tarefas que ele havia recebido de Deus para administrar. E Paulo mostra que a sua capacidade não era dele próprio, mas era dada por Deus. E ele mostra que seu sucesso, sua popularidade era insignificante, pois ele tinha a consciência que o que Deus aprovaria era a sua fidelidade. E em segundo lugar, é a sua relação com o mundo. Paulo mostrou aos coríntios que enquanto eles se consideravam ricos e sábios, Paulo mostra que Cristo não prometeu aos seus seguidores sucesso, prosperidade financeira nessa vida, mas assegurou que os seus seguidores passariam por aflições por causa do seu nome. Os que pensam que o Evangelho e o cristianismo são meios de adquirir riquezas e poder, serão envergonhados. Porque o Evangelho e o cristianismo não é meios de se adquirir sucesso. Os que pensam, meus queridos, dessa forma, que o Evangelho e o cristianismo são meios de enriquecimento e buscam no cristianismo grandeza mundana, serão envergonhados. Mas para os crentes verdadeiros em Cristo, Paulo afirma com toda certeza no capítulo 2, verso 9, algo surpreendente. Ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa promessa rica e abençoadora não contempla os que buscam grandeza e riquezas mundanas. Então Paulo falando com relação ao mundo, àqueles que buscam dentro do cristianismo esse tipo de comportamento, não vão achar e não vão ser contemplados com essa promessa de o que Deus tem preparado para os que o amam. E em terceiro lugar, meus queridos, ele mostra também a sua relação com eles, com os coríntios. Meus queridos, Paulo, após corrigir aqueles irmãos e lhes ensinar de forma correta o evangelho da graça, ele se tornou para eles como um pai espiritual. E ele se colocou de forma consciente como um exemplo a ser seguido por eles. Uma espécie de modelo
Ele diz no capítulo 11 dessa primeira carta, verso 1, sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Então Paulo ensinou, corrigiu, disciplinou os que viviam de forma desordenada na igreja. Amados, a vida cristã, ela requer pureza e santidade. Paulo, na sua forma de disciplinar, ele não poupou um certo homem que mantinha relações com sua madrasta, ou seja, mulher do seu pai. E Paulo foi duro, pois a igreja deveria se envergonhar com essa desobediência, com esse comportamento imoral. Pelo contrário, essa igreja se orgulhava da sua tolerância liberal. Quando uma igreja tolera membros que se recusam a arrepender-se dos seus pecados, o corpo todo é rapidamente infectado. O corpo que eu digo é a igreja, com a corrupção espiritual. Portanto, a igreja deve identificar publicamente os membros imorais. E cada membro que vive de maneira correta deve evitar a convivência com eles, até que se arrependam. Essa é a maneira que Paulo recomenda. Nós somos, meus queridos, dispenseiros dos mistérios do Evangelho de Cristo e temos a promessa assegurada por ele nos versos 9 do capítulo 2. Portanto, nós não devemos nos conformar com imoralidade, com vida imoral dentro da igreja, com pessoas de comportamentos inadequados, comportamento que envergonha o Evangelho. Não devemos ser uma igreja autoritária, mas não podemos também ser uma igreja liberal, que aceita libertinagem. Nós precisamos entender que a vida cristã requer pureza e santidade, e também fidelidade dos seus membros. E o que nós acabamos de dizer aqui é que a fidelidade é o caráter de um bom dispenseiro. E nós somos dispenseiros dos mistérios do Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Pai, por mais essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e nela refletir. Fala conosco, Pai. Interioriza aos nossos corações a mensagem da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para ele
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Obrigada, meu Deus, por mais essa porção da Tua Palavra, que nós possamos refletir como estamos Te servindo, que servos somos, e nos ajuda, Pai, a sermos servos bons e fiéis a Ti e Te servir com alegria em todo o tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos nesse dia.